prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Mais uma vez aqui neste canal para fazermos mais um vídeo, leitura bíblica diária. E desde já, se não é inscrito, se inscrevam, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas venham a ouvir e aprender com a leitura bíblica diária. E como você já sabe, meu irmão, para darmos início ao nosso trabalho, vamos fazer aquela pequena oração, mas que é grande para Deus. Deus, amado Pai, obrigado por estar aqui presente conosco neste momento, Pai, onde a gente vai levar aquela Tua palavra, aquela palavra de carinho, de conforto que está escrito na Bíblia, Pai, no livro que é o escudo e a espada do crente, Pai, onde está escrito todas as Tuas normas, Pai, para que possamos levar esta palavra de carinho, amor, consolo, Pai. E desde já, Pai, a gente te agradece em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, e dando continuidade com a nossa leitura, hoje iremos em Gênesis 16. Gênesis capítulo 16. O nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada de Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você. Mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará que está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parece melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada Passur. E perguntou a Agar, serva de Sarai: de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor viu o seu clamor, angústia. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca
oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito que aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Beredes recebeu o nome de Beer-Lahai-Roim. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Bem, meus irmãos, este é o capítulo 16 de Gênesis. E como a gente sempre faz, vamos fazer um pequeno resumo deste capítulo, o capítulo 16 de Gênesis. Neste capítulo 16, fala sobre a história do nascimento de Ismael. Revela os detalhes da ocasião em que Sara ofereceu a Abraão a sua serva egípcia, Agar, para que ele pudesse lhe dar um filho. No capítulo 15, lemos sobre Abrão, que está preocupado por fazer um servo o seu herdeiro da sua casa, mas Deus lhe prometeu uma descendência. Mas Abrão já era de idade avançada e Sarai era estéril. Gênesis 16 e 1. Sarai, diante de sua impossibilidade de gerar filho, ela ofereceu a Abrão sua própria serva. Essa era Agar, uma mulher egípcia. Ela era serva pessoal da esposa do chefe da casa. Inclusive esse costume atestado no Código Hammurabi. Mas o filho gerado da escrava era considerado pertencente à esposa legítima. Gênesis 16 e 2. Mas Deus já havia prometido a Abrão uma grande descendência. Isso significa que Sarai agiu de forma inconsequente, como se Deus precisasse de sua ajuda para cumprir sua promessa. Ela tentou cumprir a aliança de Deus com Abrão através de seu próprio plano. De fato, Agar conseguiu conceber de Abrão. Teve origem uma rivalidade dentro da casa de Abrão, que se estendeu ao longo da história. Gênesis 16 diz que assim que Agar percebeu que havia concebido de Abraão, ela desprezou Sarai. Ao ser desprezada por Agar, Sarai recorreu a Abrão e lhe contou o que estava acontecendo. Então Abrão lhe respondeu que ela tinha total autoridade sobre Agar e poderia fazer o melhor que lhe parecesse. Deixa o texto bíblico, diz que Sarai humilhou Agar e ela fugiu para o deserto. De acordo com as normas regulamentar, o costume o qual Sarai recorreu, a esposa legítima não podia negociar ou expulsar a serva grávida do seu marido, mas ela poderia igualá-la aos outros escravos comuns, caso houvesse alguma situação problemática. Talvez seja exatamente isso que tenha ocorrido, e por esse motivo o escritor bíblico diz que Sarai humilhou Agar e ela fugiu. Gênesis 16 e 6. Neste capítulo 16, diz que quando Agar fugiu de Sarai, o anjo do Senhor lhe encontrou junto a uma fonte de água.
no deserto no caminho de Sur, indicando que Agar provavelmente estava tentando retornar à sua própria terra, o Egito. O anjo do Senhor questionou Agar. Ele aconselhou a retornar à casa de Abrão e se humilhar sob a autoridade de Sarai. Mas o anjo do Senhor também prometeu: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numeroso não será contada. Gênesis 16, 10. O anjo do Senhor ainda disse a Agar: daria à luz a um filho que seria chamado de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Gênesis 16, 11. Agar também foi avisada sobre a natureza desafiadora de Ismael e sua descendência. O texto bíblico diz: ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e as mãos de todos será contra ele. E habitará fronteiros de todos os seus irmãos. Gênesis 16 e 12. Esta declaração resume muito bem o comportamento demonstrado pelos ismaelitas e seus descendentes árabicos ao povo de Israel. Na sequência dos acontecimentos do Antigo Testamento, a relação entre esses povos foi sempre marcada por conflitos. A Bíblia diz que Agar invocou o nome do Senhor, dizendo: tu és o Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Gênesis 16 e 13. Agar reconheceu que Deus havia revelado graciosamente a ela, encontrando-a no deserto. Gênesis 16 termina indicando que Agar retornou à casa de Abrão e deu à luz a seu filho, conforme o anjo do Senhor havia dito. O menino foi chamado Ismael. Gênesis 16 e 15. A Bíblia informa que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis 16 e 16. Isso significa que já havia se passado 11 anos desde que Abrão tinha saído de Harã. Gênesis 12 e 4. Bem, meus amigos, esse foi um pequeno resumo deste capítulo. E também, como a gente faz, vamos deixar uma reflexão para vocês. Hoje, em João 14 e 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Reflexão. Ter plena paz e não nos abatermos, nem em nenhuma circunstância. Jesus já nos deu essa paz. Podemos confiar completamente nele, pois ele sabe do que precisamos. Fiquem em paz. Bem, meus amigos, este foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva e ative também o sininho para receber as notificações. Bem, meus amigos, eu só tenho a agradecer a vocês. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Em nome do grande Deus. Amém.